Olá! Essa é a nossa primeira aula de uma série de 6 do nosso curso Como Ler um Texto Difícil. Nessa aula, o objetivo é apresentar a visão geral sobre as dificuldades de leitura, baseado na nossa experiência como pesquisador de comunicação. A escrita egoísta como o padrão da escrita no mundo. Para começar, eu gostaria de fazer uma provocação. Quando você escreve um texto, pode ser uma redação, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp para o namorado, você se preocupa mais em dizer o que quer ou em se fazer entendido. Mesmo que você tenha respondido os dois, eu posso apostar que na prática o seu caso é que você escreve para dizer o que quer. Isso é um comportamento esperado. A nossa ação sempre é centrada no nosso interesse. Quando eu escrevo uma carta de amor, eu quero expressar meu sentimento pela pessoa amada. Quando faço uma redação, eu quero dizer o que eu penso sobre o assunto. Mas é aí que começa o problema de comunicação de quase todo mundo. Isso porque devemos partir da ideia que a parte mais importante na comunicação escrita é o leitor. É ele que define se o texto é bom, é sua capacidade de compreensão e a forma como o texto faz sentido para ele que torna o manuscrito bom. Em um sentido utilitarista, o texto deixa de ter relação com o autor quando ele cumpre a sua função, que é de chegar a um leitor e produzir um efeito pela leitura. Sem isso, o texto não se torna um artefato socialmente relevante. Ou seja, o texto só passa a ter relevância social quando os leitores lhe dão importância. E aí que entra o meu ponto. Se a gente assume a postura egoísta da escrita, que é escrever para dizer que eu quero dizer, eu perco todo o potencial social do texto. E esse potencial somente é aproveitado se eu assumo a postura de escrever para me fazer entendido pelo leitor. Que é o mesmo que dizer que eu devo mudar o foco em mim e colocar o foco no outro. Muitos podem achar esse meu pensamento meio óbvio, mas não é. Somos treinados para focar tudo em nós. É a minha opinião, o meu interesse, o meu conhecimento, tudo é eu. Quase nada é o outro. E mesmo grandes intelectuais não se preocupam com o outro, até porque a mente brilhante costuma ser muito vaidosa. Entendendo que esse problema do foco do autor na escrita é um problema universal de todos os textos, não somente podemos dar o primeiro passo para melhorar a nossa escrita, mas eu vou deixar para falar sobre como escrever bem em um outro minicurso. Mas entender o problema da escrita egoísta como algo muito comum nos ajuda a entender por que temos tanta dificuldade de ler textos. Porque a maioria dos textos que lemos na universidade são difíceis e chatos. É justamente porque os autores não escrevem para que a gente entenda o que ele quer dizer. Não que um autor não tenha consciência que ele escreve para uma audiência, para alguém que ele considera o público-alvo do seu texto. Mas mesmo que o texto tenha sido escrito com foco para um determinado público de leitores, nem sempre o texto circula para essa audiência. E muitos daqueles que usam o texto para ensinar não se tocam que o texto não é adequado para os seus alunos. Esse é o caso da maioria dos professores. Eles usam textos que fazem sentido para eles próprios, mas se esquecem de analisar se o texto faz sentido para o seu aluno. E às vezes o professor gosta ainda de dizer que o aluno que precisa se esforçar para entender o texto, que se ele não entende é porque ele não tem vocabulário, não se esforça, não lê o suficiente. Eu acho engraçado quando o aluno lê 3 vezes um texto sem entender e o professor fala para ele ler mais que uma hora entra na cabeça. Eles não veem que o problema não é do leitor, é de quem está entregando o texto para ele. A partir dessa ideia de que os textos não se importam com o leitor, na verdade quem não se importa é o autor do texto ou o professor que passa o texto, mas tudo bem. Podemos desenvolver uma postura que vai ser muito útil no processo de como aprender a ler um texto difícil. É o que eu chamo de leitura sem culpa. Mas o que isso quer dizer? Quando lemos um texto sem entender nada ou quase nada, a primeira coisa que nos acontece é a frustração. Achamos que o problema é conosco. Nos sentimos culpados por não ter conseguido ler.
Quando nós não conseguimos ler o texto porque achamos chato, também assumimos uma postura de culpa. Eu não gosto desse assunto, não sirvo para essa área e vamos por aí. Calma, não pense dessa forma. A culpa não é do leitor. Se você não entendeu o texto, é porque ele não foi escrito para você. E é aí que vem a dificuldade. E isso porque tudo que achamos difícil ou chato de ler é algo que não faz sentido para a gente. Quando um texto é escrito em uma linguagem que não somos acostumados, com um vocabulário que não conhecemos, é lógico que não vamos entender. Agora eu vou usar uma palavra que pode ser difícil para alguns de vocês, e por isso eu já peço desculpas. Um texto com palavras que não conhecemos, com estilo de escrita que não estamos acostumados, é um texto ininteligível para nós. Agora é um bom momento para você pausar o vídeo e procurar no Google o que significa ininteligível. Um texto onde o autor escreve sobre um assunto que ele é apaixonado, mas que o leitor está lendo por obrigação, será considerado chato pelo leitor. O autor irá se alongar, irá falar sobre vários aspectos que para ele são importantes, irá falar apaixonadamente pelos detalhes. Mas se o leitor está lendo porque vai fazer uma prova ou porque o professor que decidiu que o texto é importante para o aluno sem muito vender o assunto antes, aí não vai rolar interesse. E tudo que temos desinteresse é chato para nós. Aqui cabe um exemplo que eu sempre utilizei nas minhas reuniões com outros professores. É muito comum as pessoas dizerem que os alunos, principalmente as crianças e os jovens, estão cada vez mais desatentos. Geralmente esse assunto surge para criticar as aulas longas, aquelas aulas expositivas de 1 ou 2 horas. Aí eu digo o seguinte, quando o aluno não tem interesse no assunto, ele vai dispersar em 5 minutos. E digo mais, por que esse mesmo aluno consegue ficar horas concentrado em um jogo, em uma série da Netflix, e não consegue ficar 5 minutos prestando atenção em nossa aula? A culpa é nossa, de nós, professores. A gente que não consegue estimular o interesse do aluno no assunto. Sem essa tarefa preliminar, tudo fica chato. Até a leitura. Por isso, não sinta mais culpa. Esse é o primeiro passo. Entender que o problema do texto mal escrito ou mal endereçado não é seu, já ajuda muito para resolver o problema. Porque daí você não vai travar, você não vai congelar naquela sensação de culpa e de incompetência, ou mesmo na sua desatenção, já que aquilo não é interessante para você. Você não entende o que não conhece, da mesma forma que você não vai ter interesse no que não faz sentido para você, ou mesmo naquilo que ninguém se preocupou em mostrar para você a importância ou a conexão com a sua vida. Buscando solução para o problema do texto ininteligível. Agora vem a parte complicada. Quando identificamos que o problema da leitura é difícil está mais na conta do escritor ou do professor que escolhe o texto para nós do que em nós mesmos, não significa que devemos simplesmente culpar outra pessoa para resolver o problema. Eu sou daquelas pessoas que acham que quem tem que resolver os problemas que chegam a nós somos nós mesmos. Mais uma vez, não se sinta culpado. Não se ache ignorante porque você não está entendendo ou está dispersando em um texto que está lendo. Mas isso não significa dizer que, já que a culpa não é sua, você não tem que fazer nada. E não adianta querer mudar o sistema, se revoltar, que isso também não vai solucionar o problema. Isso porque, como eu já disse antes, a todo momento nos deparamos com um texto que, para nós, é um texto difícil, ininteligível e desinteressante. Isso acontece na escola, na faculdade, até mesmo no trabalho. O que temos que fazer é desenvolver uma maneira de minimizar esse problema. Temos que criar estratégias para que a leitura seja minimamente proveitosa para o nosso objetivo naquele momento. É por isso que eu criei 5 estratégias para minimizar ou mesmo acabar com o problema do texto ininteligível. São dicas práticas e que podemos desenvolver cada vez mais pelo treino. Cada uma dessas estratégias será tratada nas próximas aulas. Até lá!